Diz assim, Isaías 43, quem achou, diga amém? Amém. Mas, agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e Etiópia e Seba por ti. Senta aplaudindo o nome do Senhor. O livro de Isaías, como alguns costumam dizer, é o livro do profeta messiânico. Ele só olha para trás assim, cadê? Glória. Quem já ouviu aqui falar que Isaías é o livro do profeta messiânico? Dá glória a Deus. Eita, igreja brilhante, hein? A igreja que eu congrego. Glória. O profeta Isaías, filho de Amós, ele foi chamado por Deus para profetizar. Alguns teólogos falam que o livro de Isaías é uma mini Bíblia, por conter os seus 66 capítulos e a Bíblia os seus 66 livros, por ter uma aparente divisão de uma palavra de juízo e de uma palavra de consolo. Do seu capítulo 1 até o 37, os 37 livros do Antigo Testamento, e do 38 até os 66, representando ali o Novo Testamento com os seus 27. Até aqui todos entenderam, amém? E esse profeta Isaías, há quem diga que ele era da linhagem real, pastor. Corria um sangue azul em seu sangue. Ele tinha uma linhagem real. Ele era provavelmente ali da família de Judá, onde ele profetizou durante aproximadamente 4 reinados. E qual é esse cenário que ele vem profetizando? Ele vem profetizando no reino que está subdividido. E a Bíblia vai dizer que o reino subdividido ele não prospera. E a casa ela estava dividida, porque aconteceu isso após o reinado de Salomão. Está aqui o meu professor de escola dominical, o reinado de Roboão, é isso, pastor? Houve ali uma divisão do reino, e foi dividido o reino norte, o povo de Israel, ficou o reino norte 10 tribos, e o reino sul, Judá e Benjamim, é isso, pastor? Isso. O reino foi dividido. E agora, no texto a qual nós acabamos de ler, ele vai agora dizer: assim diz Deus que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Ele está dando alerta agora para o povo, para a nação escolhida, para o povo eleito. Só que ele usa uma conotação de 2 nomes. E eu fui observar isso. Por que 2 nomes? Porque ele está usando 2 nomes para a mesma pessoa. Eu falei, opa, para nós entender o que ele está querendo dizer, nós precisamos entender a história desse homem por nome Jacó. Esse nome
Jacó. Por quê? Porque Jacó, ele é agora filho de Isaac, irmão de Esaú, gêmeo. E nós conhecemos a história porque o nome traz a história, que o nome representa a história que ele carrega, pastor Hélio. E o nome já diz, o plantador ou enganador, algumas traduções. E ele já nasce agarrado no calcanhar do seu irmão, desde o seu nascimento. A Bíblia vai dizer que dentro do ventre da mãe eles já brigavam. Mas enfim, a Bíblia vai dizer agora que Deus, Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus fez uma promessa a Abraão, que saiu do meio da tua parentela para uma terra onde ele não sabia onde era, mas ele estava embaixo de uma promessa. Essa promessa passou por Isaac para se cumprir em Jacó. Só que, como eu já acabei de dizer, Abraão ele recebe uma chamada: sai da tua casa e do meio da tua parentela. Jacó ele também sai de casa, pastor. Só que ele não sai baseado numa palavra. Ele sai baseado na consequência dos seus atos. Porque toda ação ela tem uma reação. Tudo que a gente planta, a Bíblia vai dizer que não pode se zombar de Deus, a gente vai colher. E como consequência dos seus atos, ele sai agora fugindo da presença de Esaú, seu irmão. Só que antes dele fugir, a Bíblia vai dizer que ele vai ali e pega a bênção de seu irmão que ele tinha comprado por um barato de mentira. E quando o seu pai pergunta: quem é tu, meu filho? Ele fala: eu sou Esaú, teu filho. E aí ele foge, mas conhece a história, vai para casa de Labão, seu tio. Trabalha 14 anos pelas suas duas filhas. Ele passa todo um processo. Quando ele volta com bens, riqueza, família, ele tem um encontro no Val de Jaboque. É isso, pastor? Ele tem um encontro com o anjo de Deus, um encontro com o próprio Deus. E nesse momento, só ele e Deus faz uma pergunta para ele. Qual é essa pergunta, igreja? A mesma que o seu pai fez: quem é você, meu filho? Aleluia! Quem é você, meu filho? Sabe o que estava acontecendo, Deus? Estava acontecendo uma crise de identidade. Por quê? Porque Jacó ele era enganador. E quando ele chegou para o seu pai te perguntou: quem é você? Ele falou: eu sou teu filho, Esaú. Agora, quando ele encontra diante de Deus pergunta: quem é você? Sabe o que ele vai dizer? Eu sou o enganador. Eu sou o suplantador. Eu sou esse que o Senhor está vendo. Ele se despiu diante de Deus. Deus, eu sou esse aí. Meu Deus. Essa pessoa cheia de falha, essa pessoa cheia de erro, essa pessoa cheia de defeito. Esse sou eu. Aí Deus pega e fala assim: agora tu não se chamará mais Jacó, se chamará Israel, porque lutaste com os homens e com Deus e venceste. E aí nós voltamos agora para Isaías 43. Assim diz Deus que te criou, Jacó. Por quê? Porque Jacó é criatura. Quem está lá no mundo também é criatura. Por quê? Porque ele tem um Criador. Todo ser humano é criatura. Agora, para ser Israel, tem um processo. Todos são criatura, todos são que nem Jacó. Agora, para ser Israel, tem um processo.
Assim diz Deus que te criou, ó Jacó, que sabe as suas falhas, que sabe os seus defeitos, que sabe onde você erra, que sabe que você não é perfeito. Mas hoje essa palavra, Deus ele vem te dizer que Ele quer formar em você um Israel. Só que para formar, pastor, dói. Porque Ele vai dizer assim, ó: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E nesse processo de formação, muitas das vezes a gente passa pela água. Quem já passou pela água aqui? Quem já se afogou, levanta a mão. Quem já se engasgou bebendo água, levanta a mão. Já tem mais gente que teve esse tipo de experiência. Caça-língua, cigador, é fóssil. Porque quando a água ela desce pela traqueia, você não fala, olha, em vez de descer pelo esôfago, é uma sensação parecida com a do afogamento. E a sensação e a situação do afogamento, pastor, muitas pessoas passaram, viveram. E logo subsistente que passar pelas águas, muitas pessoas já passaram. Porque Deus passou o povo de Israel com os pés enxutos no meio do mar, no meio das águas. Passou o povo também no Rio Jordão, entre as águas. Então, experiência de água são muitas pessoas, experiências de rios são muitas pessoas que passam. Só que ele também vai dizer assim, ó: e quando caminhares através do fogo, ele não te queimará, e nem chama alguma ardente. Aí não tem como deixar de citar, né, pastor? Misael, Azarias e Ananias. Se falar assim, poucos conhecem, né, pastor? Agora, se eu falar os apelidos babilônicos dele, Meu Deus, aí o povo vai dar até um glória aqui: Sadraque, Mesaque e Abednego. Passaram por uma fornalha aquecida 7 vezes mais, e chama alguma ardeu. Sabe por quê? Porque o dono da fornalha estava lá. Deus permitiu eles entrar na fornalha para que o nome dele fosse glorificado. Quando eu ouvi Deus falando aqui no fogo, eu falei: meu Deus. Porque a palavra final é só complemento do mundo. Porque começou falando de água, falando de barco, falando de vento. Aí o pastor veio na oportunidade falando de fogo. Eu falei: eu estou entendendo, Jesus. Eu estou entendendo. Como o pastor bem disse, o nosso pastor está no velório. E quando o pastor mandou a mensagem, não foi nem eu que respondi. Eu dei para minha esposa responder. Eu falei: pastor, não vou nem responder, vou deixar minha esposa responder. Irmãos, pensa numa pessoa que é um DVD, deita aquele dorme. Chega casado, você pensa, eu deito aquele dorme, irmão. Eu quase não sonho. Pois essa noite eu sonhei. Eu quase não sonho. Quando sonho, eu não lembro do sonho. Pois essa noite eu sonhei e lembrei do sonho. Eu falei: amor, eu sonhei que o pastor pediu para eu pregar. Ela falou: é? Mas ele te mandou mensagem. Eu falei: não, ele nem falou comigo. Eu vou falar para você que eu sonhei. E você vê, não foi meu pastor Rogério que foi o pastor antes. Porque ele está, como os irmãos bem sabem, já foi citado, ele está no velório. Enfim, eu entendi que muitas das vezes, para a gente viver o propósito, a gente não pode pular o processo. Deus ele fez uma promessa a Abraão que passou por Isaac para cumprir em Jacó, mas precisava Jacó passar pelo processo
de se formar um Israel. Pastor, o que tem de gente querendo pular processo não está escrito. E se você bem observar, Satanás tentou fazer isso com o próprio Jesus. Tem gente que gosta de Bíblia aqui? Glória. A Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é o Deus que se fez carne, que Ele esvaziou de sua glória, assumiu a forma humana para nos tomar ou nos levar de volta de onde a gente saiu, porque a gente somos origem de Deus, porque Adão saiu de Deus e Ele veio nos resgatar. E quando Satanás viu Jesus na terra, ele pegou e falou assim: ó, está vendo todo esse reino, está vendo todos esses povos, está vendo toda essa riqueza? Tudo isso eu te darei se você se prostrar e me adorar. Sabe qual que era a proposta de Satanás, pastor Alessandro? Eu te dou um reino sem passar pelo processo. Você não entendeu, né? Senão você tinha dado glória. A proposta de Satanás para Jesus: vem cá, Jesus, está vendo todo esse reino, está vendo toda essa glória? Tudo isso eu te dou sem você passar pelo processo. Qual é o processo? Via dolorosa, cruz, calvário, coroa de espinho. Tudo isso eu te dou sem você sofrer, sem você passar pelo processo. Minha esposa, outro dia nós num café, ela estava falando assim que existem muitos que estão querendo riquezas sem passar pelo processo. Aí gastam rios de dinheiro em jogatina. Não vou falar com a jogatina que é pastor maluco. Gasta rios de dinheiro. Por quê? Porque querem ter uma vida abundantemente financeira, mas não querem viver o processo. Querem pular a etapa do processo, meu irmão. Mas pode. Não tem como, amigo. Se não trabalhar o mês todo, no final do mês cai o salário. Se não trabalhar, não tem como, né? É impossível. E Deus fez uma promessa. E para cumprir essa promessa na vida de Jacó, Deus tinha que formar nele um Israel. Talvez hoje você não está entendendo. Por que eu estou passando essa prova de fogo? Será que Deus não está formando um Israel na minha vida e na tua? Porque não tem como Deus te entregar algo grandioso e poderoso se você não estiver posicionado para receber isso. Se você não se posicionar para tal, Deus não tem como te entregar. E muitas das vezes, para que você venha se posicionar, às vezes o processo dói. Dói, irmão. Dói quem vai falar em processo. Eu sei que dói, viu? Porque eu passei por muito processo. E não foi que nem Abraão, não, que recebeu a palavra do céu. Foi que nem Jacó. Consequência dos meus atos, que nem Jacó. Fiz e tive que arcar com as consequências. Porque não tem como zombar de tudo isso. Só que mesmo nas consequências dos meus atos, Deus formou em mim um Israel. Na verdade, Ele está formando. Ele está formando porque nós estamos nesse processo. Não tem como pular ele. E hoje eu louvo a Deus a cada processo. Sabe por quê? Porque Ele vai dizer assim, ó: porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel. Eu dei o Egito por teu resgate. Ei, você foi comprado por um sangue precioso. Nada que eu e você venha fazer vai fazer Deus nos amar mais ou Deus nos amar menos. Ah, irmão, isso ele bagunçou minha mente.
Sabe por quê, pastor? As pessoas acham que elas fazem. Deus vai amar mais ou vai amar menos. Não. Deus nos ama quando Ele olha para nós e vê o sangue do Filho dele. E quando a gente tem o sangue de Cristo na nossa vida, a gente, por gratidão, a gente vive bem. Pelo menos procura viver bem. Aí Deus olha para nós e fala assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazido. Deus, Ele olha com um olhar de amor e de misericórdia para a minha vida e pela tua. Aleluia. Quando Ele vê o sangue de Jesus e Ele vê que eu e você estamos, pelo menos, no caminho de ser imitadores de Cristo. Ele nos deu o exemplo. Ei, siga por esse caminho. Jesus, quando Ele esteve aqui na terra, Ele falou: ei, aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprende comigo. Tem tantas pessoas procurando em diversas fontes, pastor. Mas a maior fonte ainda continua sendo a palavra do Deus. Eu estou vivendo um processo acreditando que eu vou viver o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo que o processo está doído, eu continuo posicionado diante do autor e consumador da minha vida, da minha história. Eu sei que Ele não perdeu o controle. Pode o vento balançar o mar, pode soprar, aleluia, o vento, mas eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Você sabe em quem você tem acreditado? Você sabe quem controla a minha e a tua vida hoje? Porque quando nós sabemos, nós aguardamos confiante. Quando nós olhamos para o testemunho de Davi, ele vai falar assim: ó, eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor e me tirou do charco de lodo. Ei, clama, crendo que Ele te ouve, que Ele vai te tirar desse charco de lodo, vai colocar os teus pés sobre a rocha, vai firmar os teus passos, vai firmar o teu caminho, aleluia, e vai dar aquilo que o teu coração almeja, se for dentro da vontade de Deus. Eu sei que é doído o processo. Oh, como dói. Aleluia. Só que aguenta, filho. Segura mais um pouco. Foi essa a palavra do Senhor ministrada no meu coração. Aguenta mais um pouco. Está doendo. É água, é fogo, é luta, é prova. Só que do mesmo jeito que Ele falou: não temas, porque eu estou contigo. É 365. Não temas, porque eu estou contigo. Deus, aleluia. Viva cada dia, aleluia, a sua prova, a sua luta. Porque o apóstolo Paulo, ele vai falar assim: ó, revestido de toda a armadura de Deus para o dia mau. Porque Ele vem. Senão Jesus não tinha falado: basta cada dia o seu mal. Vamos viver o mal de hoje. Se Deus quiser fazer o bem, Ele vai fazer. Mas se fizer o mal, vamos viver o hoje, acreditando que Ele ainda continua no controle, que Ele sabe o que é melhor para mim e para a tua vida. Nós queremos todas as coisas para ontem. Nós estávamos falando sobre isso, eu e minha esposa. Nós vivemos, pastor, numa geração de fast food. E acha que é só colocar no micro-ondas, esperou 3 minutos, pipi, está pronto, está legal. Não que eu não como, eu como, fast food eu como. Por mais que não é uma comida saudável, muitas das vezes a gente come. Mas não é sobre isso que eu estou falando. É sobre querer as coisas para já, para ontem, sem aguardar o processo. Muitos se perdem nisso. Irmão, eu recebi uma promessa de Deus. Foi quase 3 anos para ela se cumprir. Tem coisas hoje, pastor, que está se cumprindo na minha vida, que eu recebi promessa há tantos anos atrás. Tem
Tem tanta coisa na minha vida que está se cumprindo hoje, em tanto tempo. Por quê? Porque muitas das vezes nós, com as nossas atitudes, retardamos as promessas de Deus. Porque Deus, Ele não mente, Deus, Ele não falha. Só que cada ação, uma reação. Deus tinha um caminho mais rápido para levar o povo, mas Deus precisava tirar o Egito de dentro do povo, e com isso o povo ficou 40 anos no deserto. Tinha um caminho mais curto, mas Deus falou: ó, eu não vou mandar por esse caminho, porque a luta vai ser grande e o povo vai desistir. Aí Deus levou o povo, você vê, eles iam ter que guerrear pelo caminho mais curto. Aí Deus levou por um outro caminho mais longo, que não tinha guerra a princípio, mas a luta era constante, a prova era constante. Por quê? Porque o povo entrou no Egito, e o Egito também entrou dentro do povo. Aí Deus tirou o povo do Egito, só que o deserto era o lugar de tirar o Egito de dentro do povo. Passou-se os anos, o povo chegou na terra prometida, e o texto a qual eu li vai dizer que o povo estava entrando numa era de apostasia, uma era de divisão. Deus agora levanta Isaías para falar do processo que ia acontecer 150 anos na frente, porque a Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. É verdade. E Deus, sabedor de todas as coisas, falou: ó, vocês vão passar pelo rio, vai passar pelo fogo, vai passar pela luta, mas o Egito, a Etiópia, Seba, eu dei por vocês. Eu te remi, te comprei, você tem um dono. Vai passar luta, vai passar prova, mas eu vou te trazer de volta. Eu vou te trazer com mão forte, eu vou te trazer com braço poderoso. Eu sei que está doendo, está difícil, mas creia na promessa da palavra. Ei, irmão, essa palavra não é minha. Se eu estivesse falando qualquer coisa fosse minha, poderia cair por terra e falhar. Mas a palavra de Deus, ela nunca volta vazia antes de fazer. Se essa noite você tomar posse dessa palavra, falar: Deus, é a tua palavra, eu tomo posse, eu entendo que eu estou vivendo um processo, mas que eu estou para chegar no propósito, que eu estou para chegar na promessa, que eu creio que o Senhor não vai deixar eu mal me pagar neste mar, não vai deixar a chama arder sobre mim, o fogo me queimar. Eu creio. Entenda essa palavra, tome posse dela, porque o Senhor, Ele ainda continua no controle da minha e da tua vida. Amém? Quem entende essa palavra, dá glória a Deus? Aleluia. Aplauda o Senhor que é digno de Deus.